Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe. A partir desse trecho de Provérbios, capítulo 10, verso 1, até capítulo 22, verso 16, nós temos uma coleção de ditos de sabedoria. São frases curtas que nos levam à reflexão e nos desafiam a viver de uma forma adequada. Calcula-se que em todo esse trecho há pelo menos 375 provérbios de Salomão. Salomão foi um dos reis, ou rei mais sábio e rico de Israel. 375 provérbios de Salomão que foram selecionados dentre os 3.000 que ele escreveu, conforme 1 Reis, capítulo 4, verso 32, que diz que ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Escreveu bastante, não é? E graças a Deus nós temos uma parte desses provérbios. Uma curiosidade, só para efeito de curiosidade que temos nesse trecho, de 10:1 a 22:16, também é que o valor numérico das consoantes hebraicas do nome Salomão seria o Shin, o Lamed, o Men e o Re. Essas letras, elas têm um valor numérico. E o valor numérico justamente dá 375, que é o número exato dos versículos de capítulo 10, de 10:1 até 22:16, onde Deus nos oferece, através de Salomão, 375 ensinos para as nossas vidas. Achei interessante isso, por isso compartilho, né? Os provérbios, certamente, eles foram proferidos em diferentes ocasiões e geralmente não há conexão entre eles. Os ensinos são individuais, então nós vamos ter diversos pensamentos, diversas meditações nesse trecho, né? Embora alguns tratem do mesmo assunto, e quando for possível nós juntaremos esses que tratam do mesmo assunto. Mas o mais importante em tudo isso é buscar nesses pensamentos reflexões que nos levem a pensar mais em Deus e sua vontade para as nossas vidas. Chegamos num ponto do livro em que cada verso é uma lição a ser aprendida. Tomar a Deus que em cada momento esses provérbios, esses ensinos, encontre nossos corações abertos para aprender. Pois o princípio que nos rege vem do livro.
que é mencionado em todo o livro: o temor ao Senhor como princípio do saber. E certamente quem respeitar Deus e sua palavra chegará ao conhecimento da verdade e terá a sua vida transformada. Pois, como já lemos, o filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à sua mãe. Essa é a primeira exortação, pensando em nós como filhos. Os que seguem o ensino dos progenitores ou dos seus pais levam alegria e satisfação. Porém, os que andam no caminho da tolice, da rebeldia, agem como se fossem loucos, insensatos, no sentido de serem estúpidos, grosseiros e rebeldes. E certamente, além de entristecerem os pais, estão se afastando cada vez mais do Pai eterno e celestial. A reação ao ensino, aqui, nesse verso, é uma escolha que revela os filhos sábios, que escolhem o caminho da obediência, e revelam os tolos, que escolhem o caminho da rebeldia. Certamente, nós sempre teremos duas opções. Nós sempre teremos escolhas a fazer. Portanto, escolha o caminho da obediência e assim desenvolva-se no caminho da sabedoria. Pois o sábio se revela pela prática e, nesse caso específico, no relacionamento com os pais, pela obediência. E os filhos que escolhem o caminho da rebeldia certamente estão escolhendo o caminho do insucesso. Estão escolhendo a vida curta. E mesmo que haja sucesso para os tolos nesse mundo, certamente chegará o dia em que, comparado com o porvir, comparado com a eternidade, o insucesso ficará evidente e a vida nesse mundo, quando comparada com a eternidade, ficará curta. Tomara Deus que os filhos rebeldes percebam isso antes, para que possam gozar de boa vida nesse mundo e depois no mundo por vir. Jesus certamente é o nosso modelo de filho, pois ele era e ainda é o único filho que sabia mais do que seus pais e mesmo assim os obedecia e respeitava. Em Lucas capítulo 2, nós temos uma ocasião em que Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. E os povos naquele momento viajavam em caravanas, várias famílias juntas. E chegaram em Jerusalém, participaram da festa, porém no retorno, seus pais, achando que o menino Jesus estava no meio da caravana, perceberam que ele não estava depois de um dia de viagem. E voltaram para Jerusalém mais um dia e passaram um dia procurando. E depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam aquele menino ficavam maravilhados
com a maneira como ele falava, e o entendimento e as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele disse: Mas por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles, os pais, não compreenderam o que lhes dizia. Porém, no verso 51 nos diz: Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. O filho sábio, que tem consciência da sua relação com Deus, como Jesus tinha, certamente sabe que precisa obedecer seus pais, independente se tem mais conhecimento do que eles. Filhos tolos não se relacionam com Deus. Consequentemente, estão sempre discutindo com seus pais, tentando mostrar que sabem mais do que eles, ao invés de, pelo menos, respeitar a experiência e a história de vida dos seus pais. Você como filho, eu como filho, tem dado tristeza ou alegria aos seus pais? Sabedoria está ligada ao fato de saber e obedecer. Então, obedecer é ser sábio. Ser sábio é obedecer. Certamente, filhos sábios como Jesus se relacionam com Deus. E quem se relaciona com Deus, respeita Deus, respeitando os seus pais. Que Deus te abençoe. Jesus, Jesus.